Boa noite a todos. Iniciamos mais um trabalho espiritual do TCR Recanto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E como é de costume, eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Então vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio para iniciarmos a nossa prece, para nos conectarmos com o alto, com a espiritualidade maior. Vamos serenando o nosso coração, a nossa mente e vamos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre e Irmão, que nos envolve em sua luz, com a sua proteção. E assim nós agradecemos ao nosso Pai de bondade e infinita misericórdia por mais esta oportunidade de aqui estarmos, pelo despertar de hoje, pela oportunidade da reencarnação. Te agradecemos, Pai, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. Agradecemos pela família que caminha conosco e por todas as bênçãos que recebemos. E com toda a nossa gratidão, nós pedimos aos nossos anjos protetores que nos intuam, que nos auxiliem para que possamos, no dia de hoje, absorver todos os ensinamentos que nos forem passados e para que possamos receber os benefícios que viemos buscar. E assim, mais harmonizados, mais serenos, nós vamos para as nossas vibrações, emanando os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, aos locais e às pessoas em maior necessidade. E assim, com os pensamentos elevados, vibremos pelo nosso planeta Terra, envolvendo-o em muita luz, harmonia, serenidade, paz e muito amor, que todos os habitantes da Terra possam neste momento estarem conectados para auxiliar nesta evolução do nosso planeta. Vamos vibrar por todos os países, que neste momento essas vibrações amorosas possam alcançar a todos. Vibremos. Vamos enviar as nossas vibrações amorosas para todos os hospitais, por todos os irmãos doentes do corpo e da alma. Que todos sejam amparados, auxiliados pela espiritualidade, pelo nosso Mestre Jesus. Que eles possam receber tudo o que necessitam, a serenidade, o amparo e o fortalecimento. Vibremos também pelos nossos irmãos nos asilos, nos abrigos, nos presídios, os nossos irmãos em situação de rua, e vibremos por todos os lares, por todas as famílias, para que haja paz, harmonia em todos os lares, e que o Evangelho de Jesus seja colocado a todas as crianças, adolescentes, para o auxílio em suas caminhadas. Vibremos. E assim agradecidos estamos, e que possamos levar toda essa paz, essa luz que recebemos neste momento, e possamos praticar o amor, a caridade e o perdão. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Conflitos Existenciais, escrito pelo Divaldo Franco, ditado pelo espírito da Joana de Ângeles. Ela nos refere, no dia de hoje, sobre estresse. Então, o que é o estresse? É o cansaço excessivo, né? E aqui ela diz que o estresse produz
essa exagerado cansaço físico, que seria por quê? Por qual motivo? É pela sucessão de problemas trágicos e perturbadores, né? E que a gente acaba entrando nessa energia, provocando o quê? Quando a pessoa está muito estressada. Às vezes, problemas no corpo físico, problemas mentais, precisando de tomar um monte de remédios psiquiátricos, né? E que vai acabar desaguando no comportamento que vai se desorganizando, gerando também, depois disso, um transtorno depressivo. Ficar muito depressivo vai transformando em ansiedade e até transtorno de pânico. E para não se adentrar nesse quadro de estresse, a Joana de Ângeles nos diz o seguinte: temos que saber que cada experiência existencial, na nossa existência, né, de quê? De acertos e erros, porque todos nós erramos, ora acertamos, né? Errando que se aprende, como diz, né? Tem que perceber o erro. Isso tudo tem que se converter em valor emocional. De que tipo de valor emocional? De alegria, boa vontade, aceitação, ressignificação, que se soma, né, que vai se somando aos anteriores, né, a toda essa problemática, e que nessa somatória a gente vai percebendo que vai propiciar um crescimento pessoal e uma grande realização interna, né, dentro da gente, pois ninguém mesmo nessa terra, né, alcança patamares de equilíbrio sem passar pelos testes de desafios e lutas edificantes. Então, cada desafio requer uma solução que muitas vezes precisamos de lutar, uma luta edificante, como diz a Joana. E muitas pessoas recusam-se a enfrentar esse desafio. Por quê? Porque falar, mas a culpa é do outro, é o outro que me deixa estressado, né? E que esse enfrentamento, na verdade, são essenciais para o autocrescimento, né? Crescer dentro de nós mesmos e libertarmos-nos das próprias mazelas, porque está dentro da gente, são nossas próprias situações problemáticas. Mas acaba acumulando ressentimentos, né, nessa situação de estresse, porque é o outro, né, e culpam todos os demais pelos acontecimentos do dia a dia, né, que fala, mas esse fracasso não é por mim, é porque o outro não permitiu eu me construir nesse caminho, por isso que eu me fracassei. Então, tudo isso gera estresse dentro da pessoa que vai falar, mas a culpa é do outro, né? Então, preferem transferir as suas responsabilidades, né, para os outros. Então, por isso que criam necessidades, né, de gurus, guias, orientadores, e outras pessoas, né, para servir de condutores. Mas não, a orientação está dentro da gente. Mas saibam que ninguém resolve os seus problemas por você, porque tudo é individual, intransferível e exclusivamente pessoal. Por isso, estressado não suporta os necessários trabalhos de renovação e de reequilíbrio. Quer dizer, tem alguma orientação no sentido de falar, olha para dentro de si. Você precisa se transformar, mas fala, mas como se o culpado é o outro? Então vamos parar de pensar como vítima e vamos sendo agentes de transformação interna, sempre refletindo em fé e equilíbrio em todas as direções. Se a aprovação chega em seu caminho,
não te detenhas, siga em frente. Todos nós nascemos com lições e problemas. Pelas tuas tendências saberás por que sofres. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Segue adiante, Deus te orientará. Essa terceira grande dádiva da vida, o dom de renovar a vida. Desde o momento em que nós nos acomodamos carinhosamente no útero materno, até o momento em que nós nos retiramos da existência física, a nossa vida é uma contínua e sucessiva mudança. Os quadros vão se renovando prodigiosamente. Como tudo muda. O que nos faz recordar aquele poema do meu conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade, quando ele fala da sua cidade natal, Itabira. E ele conclui dizendo o que todos nós experimentamos. Que aquela Itabira que ele venerava, a Itabira da infância, a Itabira onde ele viveu como criança, a Itabira em que tinha a mãezinha dele, o pai, a fazenda, os amigos, aquela Itabira não existia mais. Só no coração dele. Porque quando ele voltava para a cidade natal, aquela cidade era outra, não era mais a dele. E todos nós experimentamos isso. Porque os ambientes, eles vão se renovando e pessoas vão embora. Pessoas chegam. E os horizontes vão se renovando, mas nós não podemos permitir, embora seja desafiador isso, que as circunstâncias, as provações e as expiações retirem de nós esse, abre aspas nas palavras de Emmanuel, dom de renovar a vida. Porque isso é uma dádiva. Essa é uma potencialidade que o Criador colocou dentro de nós. O dom de renovar a vida. A começar pela nossa própria renovação. Porque seguindo o nosso raciocínio anterior, se eu renovo a minha mentalidade, se eu renovo o meu pensamento, o meu sentimento, se eu renovo a mim mesmo, automaticamente a vida irá refletir esse processo de renovação, que é a grande proposta educativa do Espiritismo, que muitos confundem. É por isso que o Espiritismo não prega revoluções sociais. Preciso dizer isso aqui. O Espiritismo não prega processos de mudança que começam por fora. Sabe por quê? Você pode pegar um livro de história e estudar a história dos últimos 3.000 anos. Qual o processo que começou por fora que deu certo? Fala para mim. Qual? Pode escolher a região que você quiser do planeta. China, Ásia, Oriente, pode escolher. Qual o processo que começou por fora que deu certo? Se isso fosse bom, Jesus teria começado por fora.